Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 21 de setembro de 2022. Ontem, ou melhor, perdão, hoje cedo, 3 horas da manhã, horário de Brasília, o ditador russo Vladimir Putin fez um discurso, premeditou a data porque sabia que a ONU estaria reunida hoje no seu segundo dia de trabalhos e que o presidente Biden, presidente dos Estados Unidos da América, também faria um discurso e ele mandou um recado antes. Eu quero pedir a vocês novamente, por favor, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com as suas redes sociais. E façam seus comentários. Eu acho muito importante, eu preciso de vocês para ajudar o canal a crescer. Quanto mais inscritos no canal, mais o YouTube divulga os vídeos. E também quanto mais likes tiver, né, no caso os gostei, mais também o YouTube divulga os vídeos. Então eu peço a vocês, preciso da ajuda de vocês, inscrevam-se no canal. Se gostarem, é claro, caprichem no gostei. O discurso do presidente russo, do ditador russo, revela desespero e pronuncia uma escalada no conflito ucraniano. Essa é a minha visão clara, já no início quero colocar isso. O apoio aos referendos fantoche, que ele quer referendar aquelas áreas que estão sendo disputadas, estão em guerra, aquelas partes que não ocuparam todo o terreno das províncias, ele quer anexar como se a província toda estivesse anexada à Rússia e fosse a Rússia. A quadrilha do Kremlin que está coordenando isso. A mobilização de reservistas, que ele disse que vai mobilizar 300 mil reservistas, e também uma ameaça nuclear não auguram nada de bom. Agora mostra ele cada vez mais parecido com Hitler e mais parecido com Stalin, tanto faz, porque Stalin e Hitler, na época, já eram faces de uma mesma moeda. Essa mobilização parcial surge poucos dias antes dos territórios separatistas pró-russos da região de Donbás, no leste da Ucrânia, realizarem, os que eu já anunciei no meu vídeo de ontem, realizarem entre os dias 23 e 27 de setembro uma votação plebiscitária para definir se a população quer que seja anexado ou não a Rússia. Só que, pasme, não tem população. A população, a maioria, 80%, fugiu por causa da guerra. Tem gente lá colocada pelos russos. E então, é lógico que vai ser como eu falei no início, vai ser um referendo fantoche. Eles vão ganhar como ganharam na Crimeia, como ganharam inicialmente quando fizeram os estados independentes, que declararam Donbás e Luhansk estados independentes. É uma coisa mentirosa, aliás, típica de Vladimir Putin e de seus mestres. Respondendo aos apelos das autoridades pró-russas no Donbás, também representantes de um órgão consultivo pró-russo, vocês vejam só, da região de Zaporizhia, que está também apenas parcialmente controlada pelas tropas russas, juntaram-se hoje aos colegas de Luhansk, Donetsk e Kherson, pedindo a realização imediata de um referendo sobre a sua adesão à Rússia. E escreveram mais ou menos assim: nós, os participantes da Câmara Pública de Cidadãos, seria o equivalente à Câmara de Vereadores, que não é um pessoal eleito, é pessoal colocado pelos russos depois que eles invadiram lá, e eles nem dominam a cidade principal, onde seria a cidade de Zaporizhia mesmo, onde seria a Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados da região, da província, deputados provinciais. Mas eles arvoraram-se disso. Eles estão na usina, mas não estão na cidade, que é a capital da província. E aí eles escrevem: apelamos ao chefe da administração regional instalada pela Rússia, e cito o nome desse russo, Evgeny Balitsky, eles também são russos, para organizar imediatamente um referendo sobre a questão de união de nossa região com a Federação Russa, refere o apelo escolhido pela agência Interfax. As condições ideais de segurança não existem, falando esses pseudo-deputados da província. Quanto mais cedo fizermos parte da Rússia, mais cedo teremos paz, disse ele. Aí essa associação que eles montaram lá com os russos assinou o chamado Vladimir
Rogov, e ele que assinou isso aí que eu li para vocês. No dia anterior, as câmaras públicas das autoproclamadas Repúblicas Populares de Luhansk e Donetsk, no caso ontem, apelaram aos líderes das duas províncias separatistas para que realizassem imediatamente referendo sobre a adesão à Rússia, logo após o qual hoje a região de Kherson e depois a Purígia juntaram, ou seja, eles fizeram uma articulação coordenada pelo Kremlin para que todas essas câmaras de deputados da província fizessem esse pedido, né? Que mandaram isso aí para o Putin, e o Putin, lógico, sente-se orgulhoso, afinal, eles não foram eleitos, o Putin nomeou todos esses caras. Esses referendos com o modelo daquele que formalizou a anexação da Península Ucraniana da Crimeia pela Rússia em 2014, no mesmo formato, denunciados pela comunidade internacional, têm estado a ser preparados há vários meses. Nenhuma das regiões é totalmente controlada pela Rússia, nenhuma das 4 regiões. Eles não têm 100% da região, né? E a hipótese da sua integração na Rússia representaria uma grande escalada no conflito, que dura quase 8 meses, né? Eu sei que eu gosto de repetir, quem foi lá para ganhar entre 3 a 10 dias toda a Ucrânia, está 8 dias e está fugindo agora, né, voltando para a Rússia. Então eles estão acelerando esse processo para dizer que ali é a Rússia e que a Ucrânia invadiu a Rússia. Troço mesmo de uma mente desequilibrada, comandada pelo lado do Kremlin. A insustentabilidade econômica da invasão da Ucrânia pela Rússia vai levar a que haja mudanças no Kremlin, na minha opinião, pela ação de elementos mais progressistas dentro da elite, né? Eu penso que muitas nas elites daqueles que fizeram as suas fortunas na era de Yeltsin ficaram chocados e surpreendidos. A comunidade dos serviços secretos internacionais também. Mas depois toda a gente acabou se habituando em 2014 com o que aconteceu. O mesmo com a população. Ligam a TV e fingem que não se passa nada. As sanções têm um impacto, mas a Rússia sobrevive. Substituem-se bens de consumo por outros provenientes da China, da Turquia. A qualidade vai baixando, a qualidade de vida baixa e as coisas parecem iguais, mas não são, e não vai ficar muito melhor. Na realidade, vai ficar muito pior. Eu acredito que a Rússia vai enfrentar um aperto maciço devido à enorme quebra nas receitas de produtos de energia, como petróleo e gás. Penso que vai haver muitas dificuldades pela frente, embora aquelas pessoas da linha mais dura em torno do ditador russo Vladimir Putin fortaleceram muito a sua posição, e são eles quem conduzem o esforço de guerra. Acredito que no final não vai ser sustentável, que essa guerra não vai ser sustentável, e a dada altura haverá elementos mais progressistas, provavelmente dentro do serviço de segurança, que eu acho, que vão tentar mudar a situação, porque precisam que a Rússia sobreviva. Esse esforço de mudança virá do topo da elite governante e não da população. Vocês vejam, eu não acredito nessa democracia lá. Por quê? Porque a repressão agora é quase total. Ou seja, se você se manifestar contra a guerra, você pode pegar até 15 anos de prisão. Pode não, pega 15 anos de prisão, é um julgamento sumário, né? Então isso aí você simplesmente criticar a guerra, que ele chama que não é guerra, não pode dizer que é guerra. O que é? É uma operação especial. Terá de vir, então isso vai vir da elite e não tenho dúvida que vai acontecer. Mas é uma questão de quanto tempo vai demorar. Essa é uma questão ainda que para mim não está clara, mas eu acho que esse discurso de ontem, o Putin está acelerando a sua queda. Quando se atinge o ponto em que se sabe que a economia do país vai ficar sem dinheiro, isso também pode gerar agitação de baixo para cima, porque as pessoas têm que comer, têm que se vestir, têm que se agasalhar. A ofensiva militar a 24 de fevereiro, que foi iniciada pela Rússia imoralmente contra a Ucrânia, causou já a fuga de mais de 15 milhões de pessoas, sendo que 8 milhões, quase 8 milhões são deslocados para o exterior, em termos de 6 milhões deslocados internamente, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica essa crise de refugiados como a pior, né, na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A invasão russa, justificada pelo presidente e ditador Vladimir Putin, com a necessidade de desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia para a segurança da Rússia, foi condenada pela generalidade, em geral, vamos dizer assim, da comunidade internacional, que tem respondido com o envio de armamento para a Ucrânia em imposição à Rússia sanções políticas e econômicas. A ONU apresentou como confirmados, desde o início da guerra, 5.827 civis mortos e 8.421 feridos, sublinhando que
esses números estão muito aquém dos reais. Isso é o que puderam contar, porque naquelas áreas que os russos estão, ainda não puderam contar os mortos. Eles, naquelas regiões onde a Ucrânia retomou, como Izium, já estão se achando valas com pessoas assassinadas, mãos amarradas, torturados. Então aí esse número de mortos está aumentando de maneira exponencial, e eles fizeram isso contra os civis. Agora, em contraponto ao que falou o ditador nazista russo Vladimir Putin, hoje falou na Assembleia Geral da ONU o presidente dos Estados Unidos da América, que disse que esse discurso do Putin é um discurso que só escala mais as coisas, mas em que os Estados Unidos da América e seus aliados vão continuar agora mais do que nunca ao lado da Ucrânia e vão acelerar mais o envio de ajuda, e ajuda militar, ajuda de armamento. Deixou isso claro, né? E deixou isso claro que essa ameaça nuclear que o Putin fez, e o Putin disse que não é chantagem, ele deixou claro que ele está chantageando o mundo, né? E que ele não vai fazer as coisas impunemente. E isso é certo, assim como ele impunemente não ficou, pelo menos, houve uma resposta americana à invasão da Ucrânia. Se houver uso de arma nuclear, quer seja contra a Ucrânia ou contra qualquer país do mundo que a Rússia considere inimigo, os Estados Unidos da América vão dar a resposta à altura. Então aí fica a pergunta: a Rússia vai querer escalar nuclearmente mesmo? Eu não acredito muito nisso ainda, né? Talvez os fatos façam eu mudar de ideia, porque haverá sempre uma resposta. O Putin gabou-se, disse que as armas que a Rússia tem em geral, não só as nucleares, as armas convencionais, são as melhores que a da NATO. Ele apenas referiu-se à OTAN, né? NATO-OTAN. Não, mas lá, claro que ele estava se dirigindo aos Estados Unidos. Mas a realidade no terreno da guerra mostra que as armas mandadas pelos Estados Unidos e aliados são melhores e mais precisas, tanto que colocaram os russos para correr. E esse movimento também que ele fez, na realidade, para atender à pressão de aliados, de mobilizar 300 mil, uma mobilização parcial de 300 mil homens, também não é uma coisa que acontece do dia para a noite, porque precisa chamar o pessoal de volta, convocar, e aí precisa organizar e precisa treinar. Não dá simplesmente para dar um fuzil, você é reservista, vai lá matar o ucraniano. Porque uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: Putin e Hitler têm uma coisa em comum. Hitler odiava judeus e Putin odeia ucranianos. Então Putin matava judeus, Hitler matava judeus e Putin mata ucranianos. Stalin é a mesma coisa. Odiava ucranianos, fez o Holodomor, e Putin mata ucranianos. Então existe uma coisa, é uma coisa muito complicada. Eles são iguais. Se você chamar ele de nazista, está correto. Se você chamar o Putin de comunista, também está correto. Ele usa as mesmas práticas. Ele é um nazista, tal como era Hitler e os nazistas de Hitler. Ele e o bando lá no Kremlin, seja quem for, não me importa. Porque todos eles apoiam e se apoiam para se manter no poder, que eu acredito que o poder deles não está longe do fim de acabar. Não sei exatamente, não saberia prever agora quando, mas eles aceleraram a queda do regime deles em Moscou. Eu gostei muito da posição do presidente Biden, acho que foi madura, mostrou que é um líder que não é bandido, que não é vilão, aliás, como ele vem mostrando em toda a sua administração, ao contrário de Putin, que mostrou que é um bandido, que mostrou que é um vilão, que mostrou que é um grileiro, está grilando a Ucrânia, ele quer terra, ele está destruindo cidades, ele está destruindo, inclusive agora na retirada, nessa fuga das tropas russas, eles estão atirando com artilharia em alvos civis. Ou seja, não tem coragem para enfrentar os militares ucranianos, os armamentos ucranianos, que são na realidade doados pelos países civilizados, estão levando a pior. E o que ele está fazendo? Está atirando com a sua artilharia não precisa em cima de casas residenciais, apartamentos, hospitais, escolas. Continua fazendo a mesma prática que Stalin fez na Ucrânia, que Hitler fez aonde passou.
e na realidade é uma matança sem nenhum sentido. É um banho de sangue que eles estão dando. A Ucrânia está ganhando, está empurrando eles, mas a Ucrânia, lamentavelmente, eu sinto, está pagando um preço muito caro. Porque uma nação que tinha 44 milhões de habitantes aproximadamente, ter 15 milhões de deslocados, sendo 8 milhões foram para o exterior, porque perderam suas casas pelo bombardeio, perderam a esperança, perderam seu emprego, perderam sua renda, ou seja, não tem nada. Isso graças a esse títere que não é um ser humano. Eu não posso chamá-lo de animal, porque o animal ficaria ofendido. Animais não fazem isso. Fazem sim líderes sanguinários como Vladimir Putin. E acho que esse discurso dele mostra claramente: Putin está desesperado. Só lhe resta fazer ameaças que provavelmente não vai conseguir concretizar. O que eu gostei do discurso do Biden é que ele disse claramente, né, quem assistiu, eu assisti também a esse discurso, ele disse que os Estados Unidos da América e aliados vão continuar fornecendo armamento para a Ucrânia e ajuda de maneira mais rápida. Então, se antes já estava num ritmo razoavelmente bom, agora acredito eu que vai ficar num nível ótimo. Agora, uma coisa que o Putin, quando tomou essa atitude de falar essas besteiras no discurso dele ontem, ele não imaginou que isso está enfraquecendo a Rússia. Porque já recentemente as câmaras de vereadores de São Petersburgo e algumas de Moscou, que eles têm distritos dentro da cidade, já entraram com pedido de renúncia na Duma, que é o parlamento russo. Isso enfraquece a Rússia, isso enfraquece o Putin e os gangsters do Kremlin. Agora, por que enfraquece a Rússia? Porque está começando a haver divisões. Chechenos que estão lutando lá, o Kadyrov, que é o chefe da Chechênia colocado pelo Putin, é um checheno, não está feliz também com o rumo dos acontecimentos. Hoje, depois do discurso, políticos já declararam que o exército russo está sendo destruído na Ucrânia e está perdendo a guerra, que o Putin precisa renunciar. E tem mais um político, também de São Petersburgo, que é a cidade natal do ditador russo, pediu a renúncia dele. Apesar de existir essa lei que prevê 15 anos de prisão para quem se opuser à guerra, determinada parte da elite está tomando uma posição contrária. Por causa disso que, nessa minha breve leitura do que está acontecendo nesse curto período de tempo entre o discurso e mesmo antes, já quando os russos começaram a se retirar e os ucranianos começaram a retomar, vê-se claramente que isso enfraquece a cúpula do poder e vai enfraquecer mais. Cada vez mais a própria elite dominante vai procurar mudar. E para isso vai procurar tirar o poder de Vladimir Putin. E esse pode ser o fim de Vladimir Putin. Numa ação mal pensada em fevereiro, talvez solitária ou não, mas com certeza ao seu grupo íntimo mais próximo, tomaram essa decisão juntas, que será ruim para todos, porque todos perderão o poder. Alguns, talvez que hoje sejam contrários, vão tentar se segurar. Mas, na realidade, o que a Rússia precisa fazer é devolver os territórios desde 2014 e tentar se reconstruir. Esse discurso lorota que Putin e os seus acólitos fazem, dizendo que a economia vai bem, é balela. Isso não existe, a economia vai mal. Depois que a União Soviética caiu, a Rússia ficou muito dependente do Ocidente em insumos para produzir seus produtos. E também, ao mesmo tempo, você diz que a Europa é dependente de energia, mas a Rússia é dependente de vender essa energia. Ela precisa de divisa, precisa de dinheiro.
é uma simbiose, é mútuo, né? Os dois se aproveitavam disso, os dois tiravam proveito e a Rússia crescia porque vendia. Hoje a Rússia está indo para trás. E vai demorar 10 anos para retornar ao que era antes de 24 de fevereiro de 2014. Tão profundos são os impactos na economia da Rússia gerados pelas sanções. Obrigado a todos. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe a Rússia, que a paz volte a reinar. Espero que vocês inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Preciso de você, da tua ajuda para se inscrever no canal. Tenho certeza que você gostou. O que você viu aqui não vem em outros canais. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Paz e bem.